Olá, galera, tudo bem? Estamos numa noite de caldeirão da Medvet, como vocês podem ver. Estamos com um patrocinador especial. Você tem patrocinador? Porque a gente tem. Enfim, o nosso primeiro convidado muito especial é o músculo estirado cardíaco. Pode entrar, batam palmas. Agradecidíssima. Tudo bom, Diva? Graça e paz. Estou bem, e você? Tô ótima. Boa noite, gente. Muito prazer estar aqui com você essa noite. Que isso, é um prazer também. A primeira pergunta que eu tenho pra você é: como são as suas fibras musculares? Então, as minhas fibras musculares, também conhecidas como cardiomiócitos, são células bem alongadas. Elas geralmente têm 1 ou 2 núcleos, depende. E elas são bem ramificadas e bem coladinhas. Chiquíssimo. Captaram a mensagem? Eu captei. A segunda pergunta que eu tenho é: como funcionam as suas contrações? Então, as minhas contrações são caracterizadas por vários fatores. Elas são fortes, rápidas e rítmicas. E por que ocorre desse jeito? Bom, como eu me encontro... Na verdade, só tem no coração. O cardíaco só tem no coração, não tem em nenhum outro lugar. Ah, tem no osso? Não, pelo amor de Deus. E como o seu coração está bombeando sangue o tempo todo, a minha função, como as contrações fortes e rápidas, é bombear seu sangue e manter seus batimentos cardíacos. Se essas contrações não forem desse jeito, o seu sangue não vai circular pelo corpo e você vai ficar todo estragado. Ah, sim, obrigada. Agora, uma dúvida que eu tenho, que eu sempre tive vontade de perguntar, é sobre lesões nesse músculo. Né? Como funciona a regeneração e se essa lesão ela sempre vai causar algo permanente? Ou se isso pode ser, invertido no caso, né? Não ter impactos tão prejudiciais. Uma ótima pergunta. Quando eu sou lesionado ou ferido ou algo assim, quando eu não regenero as células musculares de volta. Literalmente forma uma cicatriz, com aquele tecido mais rústico, por assim dizer. E como eu não regenero o tecido muscular de volta entre si, fica esse tecido de cicatriz, atrapalha a contração do coração. Então, eu não vou contrair como devo contrair. E isso, a longo prazo, pode desencadear, por exemplo, falhas nos batimentos cardíacos. Então, a chance de ter um infarto, um ataque cardíaco é mais alta. Entendi. Essas foram as perguntas. Muito obrigada pela sua presença, Diva. Bata o coração mesmo. Gente, ela é importante. E é isso, beijo. Tchau. Quer Fanta? Ela quis mesmo. Tchau, Diva. Bom, galera, nossa próxima convidada, ela é muito importante. Estava muito animada para que ela viesse. Pode entrar, músculo estriado esquelético. Graça e paz. Dona, fala um pouquinho mais sobre você, por favor. Então, o meu músculo é muito importante para a sustentação e locomoção do corpo. E também para as expressões faciais. Ah, sim. É um músculo muito grande, né? Um conjunto de músculos muito grande. Eu queria saber se ele possui divisões. Possui, sim. Ele possui o endomísio, perimísio e epimísio, que, aliás, vem... Só isso? Se você puder esperar um pouquinho, que eles foram convidados para falar aqui com a senhora também, tá? E eu também possuo outras 2 divisões, que é o ventre muscular e os tendões. O tendão também veio conversar com a senhora, tá? Ela foi convidada. Exatamente. Você vai poder Segura. O músculo é assim. Os tendões ficam na extremidade, como já foi falado para a senhora. Essa parte do centro se chama ventre muscular. É a parte como se fosse o corpo do músculo. A senhora me faz a pergunta. Eu queria saber como são as células. São alongadas, cilíndricas e multinucleadas. Não são como as outras células, que são mais redondas e regulares. Elas são bem capazes de ser diferenciadas por esse alongamento cilíndrico. Ela se acha tão especial, né? E as proteínas, elas são muito importantes também, né? Eu soube. Fala um pouco mais sobre isso. Nós temos a actina e a miosina. Elas são muito importantes para a contração muscular. Que, aliás, já entrando nesse assunto, nossa contração muscular, a minha contração muscular, ela é bem forte e rápida também. E voluntária, e voluntária, tudo vindo do nosso sistema nervoso. Entendi. E como são as lesões? As lesões são bem complicadas. Eu vou falar de 3 específicas. As contusões, que acontecem com um impacto direto no músculo. Quando um animalzinho ou um ser humano cai ou esbarra em alguma coisa. Temos os estiramentos, que são quando os músculos são alongados a mais do que sua capacidade. E nós também temos as lacerações. As lacerações é quando o músculo é danificado e as proteínas presentes neles são liberadas para o sangue. E isso pode causar problemas renais. Entendi. Gente, apesar de grossa, ela é muito importante. Tá bom? Obrigada pela sua presença. Eu vou mostrar a foto do seu marketing. Adorei a sua foto.
Agora nós teremos uma outra convidada muito especial. Eu tava louca pra trazer aqui, que é o Tendão. Pode entrar. A gente tem um novo sabor. Eu falo um pouquinho mais sobre você, que eu acho que só você pra falar de você, que você é muito boa. É isso, basicamente tecido conjuntivo sem as células musculares. Amiga Tendão, me conta a história, né? Amiga Tendão, qual é a sua função? Bom, a minha função é interligar o ventre muscular com o osso. Ok. Para que quando tenha contração, a gente consiga gerar movimento, né? Do que você é formado? Eu sou formada de, basicamente, colágeno, fibroblasto e fibrócitos. Chiquérrima. Agora uma pergunta que eu tenho aí, não sei se vai parecer uma pergunta burra, talvez, mas eu queria muito saber qual é a origem, quer dizer, qual é a diferença de origem e inserção. Então, o tendão, ele é dividido em origem e inserção. Origem se trata da extremidade do tendão mais voltada para o centro do animal, que pode ser chamada também de cabeça. E a inserção é a parte do tendão voltada, não, distante do centro do animal, que pode também ser chamada de cauda. Gostei. Ó, foi uma entrevista curta, mas eu adorei. Então, alguém morrendo na nossa plateia. Eu adorei a nossa pequena entrevista, tá bom, Diva? Beijo pra você. Beijo pra sua Fanta Uva. E pra minha Fanta Guaraná. Beijos. Então, já foi embora. Mas nós trouxemos uma que geralmente é muito confundida com ela, né? A gente vai ver se ela gosta dessa comparação. Que é a nossa amiga aponeurose. Entre! Amiga, por que você tá com a concorrência? E aí, amiga, como é que você tá? Faço bem, mas não gostei muito da comparação que você fez com o tendão. Vamos falar mais sobre você, né? Vamos parar de comparar. Qual é a sua localização? Eu fico localizada na região do abdômen, principalmente porque naquela parte não tem osso. Então eu sustento aquela parte. Ok. Eu queria saber, eu disse que eu ia ficar só nessa, né? Só conversando sobre você. Mas eu queria muito saber qual é a diferença entre você e o tendão. Não acredito. Não. O tendão, ele serve para mobilidade e resistência dos movimentos. E ele tem um formato cilíndrico, e tipo tubinhos, e ele tem uma concentração de força numa área só. Já o meu formato é de uma película, ou seja, eu sustento e ajudo naquela força mais ampla, sabe? Ajudo... Entendi. Então você não tem nada a ver com o tendão, né? Você é mais você, o tendão é mais ele. especial, eu acho. Acabou com o tendão, Porque gente. eu vou proteger aquela área. Entendi, faz sentido. Esse foi a entrevista com a nossa amiga aponeurose. Deus abençoe, viu, que você e o tendão caiam na porrada se preciso, mas por favor que gravem que eu quero saber. Beijo. Ela tá com a concorrência. Bom, gente, a nossa próxima convidada é 2 em 1. Vai ser muito interessante agora essa entrevista. Pode chegar, bainha / bolsa sinovial. Graça e paz. Vamos começar com a primeira pergunta? Bom, a minha primeira pergunta é: o que vocês fazem? Bom, primeiro, nós somos cápsula, tanto bolsa, de tecido conjuntivo com líquido sinovial no seu interior. E nós, basicamente, protegemos o tendão, fazendo com que evite um atrito e ocorra uma lesão. Chiquíssimo. Ó, as más bocas dizem que você tem um pequeno complexo de personalidade, né? Um leve transtorno. Aí eu quero saber, quando você tá se sentindo mais bolsa, quando você tá se sentindo mais bainha, o que você faz quando você se sente mais bolsa sinovial e o que você faz quando você se sente mais bainha sinovial? Bom, primeiro eu vou falar a principal diferença entre nós duas, né? Primeiramente, a principal diferença é o quanto a gente pega do tendão. Quando eu sou bolsa sinovial, eu só pego uma parte do tendão. Então, é ali naquela parte onde tem menos atrito. Então, eu só vou pegar ali naquela parte. Um exemplo é ali no cotovelo do animal, ali no olecrano. Então, quando o animal ele vai se movimentar, eu vou servir como se fosse uma bolsa, uma almofadinha, que vai evitar com que ocorra esse atrito. Já quando eu sou bainha, eu já envolvo todo o tendão, porque eu fico ali presente onde tem regiões com muito atrito, nas mãos e nos pés dos animais. Agora você, sendo bainha e sendo bolsa sinovial, como você ajuda os grupos musculares? Eu ajudo os músculos estriados esqueléticos a fazerem a sua função, amortecendo e também lubrificando os tendões. Ah, sim. Então aqui, ó, uma divônica faz várias coisas, apesar de ser transtornada. É isso. Foi um prazer. Beijos. Muito obrigada. Agora eu vou chamar uma classificadora de músculos, que ela vai esclarecer muitas coisas legais pra gente agora. Pode vir, Gabi! Vamos para a primeira pergunta. A minha primeira pergunta é: como que vocês classificam os músculos em relação à quantidade de inserções e quantidade de origem? Como nosso amigo tendão feminino, na verdade, não estamos sabendo lidar com os pronomes dessa pessoa,
falou, a origem vai ser a parte que está mais virada para o centro do animal, para a mediana, e as inserções vão estar mais distantes. Então, para a gente classificar de acordo com a origem, tem bíceps, tríceps e quadríceps. E a gente fez um desenho aqui só para representar um deles, pagando um artista muito querido. Sem pagar. Pagando sem pagar, mas enfim, ela supera. E em relação às inserções que ficam mais distantes do centro, a gente pode classificar em monocaudado, bicaudado e policaudado. Aqui a gente botou o monocaudado para representar também. E quais são as outras perguntas? A segunda pergunta é que movimento o músculo precisa fazer para ser considerado ou adutor ou abdutor? Então, esses movimentos, eles são meio que contrários. Então, o abdutor, o animal vai puxar o membro para longe do centro dele, e o adutor, ele vai voltar para a mesma posição, puxando de volta para o centro. Agora, minha última pergunta é qual é a importância de ter diversificação de direcionamento de fibras musculares? Então, os músculos têm funções no gerais, mas de acordo com o direcionamento das fibras, elas vão ser um pouco diferentes. Então, aqui para representar, eu escolhi mostrar um esfíncter, que pode ser chamado circular também, que aqui é a região do tendão. E ele é desse formato para conseguir abrir e fechar. E fica em locais como a bexiga e como os olhos, que aí ele consegue regular a abertura para segurar, entrar a luz, deixar de entrar a luz. E um outro que eu trouxe é o bipenado, que é um pouco mais difícil de representar num desenho. Mas esses músculos têm vários direcionamentos das fibras, e eles são um pouco ruins para extensão e flexão, mas eles servem para movimentos que você precisa de muita força. Então, eles ficam em áreas em que você precisa de força e tem muito impacto, como, por exemplo, para você correr ou para você dar um salto muito alto. É isso, obrigada, querida Gabriele Sons. De nada, querida! Galera, nós tivemos 3 convidados que não puderam vir, que é o endomísio, o perimísio e o epimísio. Mas temos uma representante, e ela vai falar um pouquinho sobre eles 3, tá bom? Fica à vontade, querida. O endomísio, o perimísio e o epimísio não puderam vir, né? Porque eles estão ali compondo o músculo em si, porque ali, além de tudo, eles estão sempre envolvidos em confusão, em brigas. Como assim? Eles estão ali para separar, para evitar atritos. Como assim? O epimísio, o epimísio, o endomísio e o perimísio, eles são como uns envoltórios de tecido conjuntivo que vão ficar entre as células, as miofibras, né, que compõem o músculo, para abafar mesmo os atritos das células quando elas se contraem. Aí qual que é a diferença de cada um? Primeiro, o endomísio, ele vai fazer o revestimento da célula em si, da célula do músculo, né, da miofibra. Aí o perimísio, ele vai fazer o revestimento dos feixes musculares, que é o conjunto dessas células que são revestidos para exercer uma função melhor. E aí o epimísio, a gente vai ter o conjunto dos feixes já formando o músculo em si, e eles vão ser revestidos por essa camada de tecido conjuntivo, né, que tem bastante colágeno e que pode, vez ou outra, também ter um pouquinho de gordura, que é mais aquela gordurinha que a gente vê na carne do animal, né? E é isso, basicamente, é isso que a gente tem sobre eles. Então é isso, essa foi a entrevista. Muito obrigada. Por nada. Obrigada, Lorena, por assistir o nosso caldeirão da Medvet. Olha a arte. Eu acho que você devia dar ponto extra, hein? Muito obrigada, Lorena. Espero que você tenha gostado do vídeo. Obrigada pela atenção e beijo. Seu coração, meu amor.